que estão sendo manipuladas naquele momento. É onde as informações estão sendo guardadas temporariamente enquanto você a está utilizando, ok? Agora, a memória RAM, ela trabalha também com outras memórias, por exemplo, a memória ROM. A memória ROM, ela já é aquela memória que guarda as informações necessárias para o seu computador funcionar. É na memória ROM que, por exemplo, que ficam guardadas informações do tipo qual o fabricante da sua máquina, qual o modelo da sua máquina, qual o tipo de disco que você está utilizando, qual o tipo de monitor que você está utilizando. A memória ROM, também chamada de BIOS, é onde ficam aquelas informações mais básicas de funcionamento do seu computador. É mais ou menos quando, por exemplo, você acorda pela manhã. Todo dia quando você acorda pela manhã é meio que um computador ligando, Você dá aquela espreguiçada, você vai abrindo os olhos aos poucos. Naquele momento você está meio que no automático, Você está se identificando, se recordando como pessoa. O computador, a todo momento que ele é ligado, ele funciona dessa mesma forma. Ele identifica o teclado, o mouse, ou seja, aqueles componentes necessários para se trabalhar. Ou seja, a memória ROM é a memória que guarda as informações básicas do computador. É a memória que o seu computador utiliza para iniciar as operações. Ligou o computador, é a primeira coisa que é checada na máquina, a memória ROM, tá ok? Agora, essas informações que ficam guardadas na memória, principalmente na memória RAM, que é a memória que você utiliza para manipular informações, caso a energia seja desligada ou no momento que você estiver trabalhando cai a energia, o seu conteúdo é apagado. Por isso ela é chamada de memória volátil. Ela só funciona enquanto a energia está trabalhando. Esse tipo de memória serve realmente só como posse transitória dos dados. As informações passam por ela, mas não ficam ali. Não é, por exemplo, na memória que você vai gravar as informações. Esse rascunho que você está fazendo da aula hoje, eu tenho certeza que num determinado momento você vai passar limpo, ou até de repente digitar no computador. Aí sim você vai gravar essa informação. Para gravar a informação você não se utiliza da memória, você utiliza dos discos. Quais são os discos? Você tem um HD, que é o disco interno do seu computador, o disco que fica fixo na sua máquina. Você tem o CD, que é uma mídia transportável, DVD também. O que muda entre essas mídias? Capacidade de armazenar dados, capacidade de armazenamento. Ao longo da aula a gente vai estar aprendendo também como mensurar isso, como que eu consigo avaliar a capacidade de armazenamento do meu computador, tudo bem? Então veja só, aqui está, digamos assim, o miolo principal de funcionamento da sua máquina. A CPU, como a grande central, a memória que auxilia a CPU a guardar informações enquanto elas estão sendo utilizadas, e o disco, que efetivamente grava a informação. É onde você começa a colocar qualquer tipo de conteúdo realmente, desde filmes, a músicas, a textos, os próprios softwares que você utiliza. Esse é o seu local que você costuma encher bastante. E vira e mexe tem que fazer uma limpeza para poder colocar mais informações ou até aumentar a capacidade. Agora, para você obter algum tipo de resposta do que você está trabalhando, seja alguma resposta do que você esteja trabalhando na memória ou do que você esteja gravando, você precisa dos periféricos de saída, os dispositivos de saída. Quais são eles? Você tem como principal um monitor. Um exemplo, essa apresentação aqui. A apresentação ela está gravada num computador, só que para vocês poderem visualizá-la, nós estamos utilizando aqui uma televisão, que é uma espécie aí, no caso, de monitor. Impressora, caixa de som, e indicadores luminosos. Qualquer tipo de LED, qualquer tipo de luzinha que tenha no seu computador que te dê algum retorno. Então, essencialmente, é assim que funciona um computador. Entrada, processamento e armazenamento e saída, os periféricos de saída. É importante que você domine bem esse funcionamento. Comparando com uma calculadora, o que você tem?
Uma calculadora ela funciona basicamente dessa forma que eu acabei de explicar, né? Cada tecla pressionada, você utiliza o teclado, ou seja, você está utilizando o periférico de entrada, né? Gera um sinalzinho que a CPU vai interpretar. O programa que está lá na calculadora vai guardar essa informação e deixar temporariamente na memória, né? Depois que você passar os dados que você precisa para a memória, ele vai ser processado e você tem, enfim, um resultado na tela da calculadora. Então, o funcionamento de uma calculadora é bem próximo de um processador, de um computador. Agora, isso varia, né, desde lá de 30 anos atrás até hoje, varia na sua capacidade, né? Quando você vai gravar informações, por exemplo, quanto que cabe num computador, né? Quando você fala em armazenamento, isso não é infinito, né? Isso tem um limite, né? Como que você consegue medir a capacidade de informação de um computador, né? Você consegue medir peso, você consegue medir distâncias, né? Você consegue medir temperatura, né? Agora, como que você mede uma informação, né? Como que o seu computador consegue mensurar isso? Bom, aqui nós temos uma tabela que mostra um pouco sobre isso, né? Primeiramente, a unidade básica da informática, o bit. O bit, ele é uma combinação binária de 0 ou 1, por isso a palavra binária, né? Ele funciona com esses dois dígitos, né? 0 ou 1. O computador, por mais que ele realize processos, parte dessa base para realizar qualquer procedimento, né? Um simples 0 e um simples 1. Partindo de outras combinações entre 0 e 1, ele vai te fornecer outras informações. Por exemplo, para você chegar num caractere, numa letra ou num número, ou em qualquer símbolo, você vai precisar de 8 combinações de 0 e 1. Por exemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Né? Depois que você tiver 8 combinações de 0 e 1, você já tem o que a gente chama de caractere, ou byte, né? Byte é a unidade considerada como referência para o caractere, né? Bit é a unidade base. Byte já é um conjunto de 8 bits que te gera um caractere, tudo bem? Da onde veio esses bits, né? Da onde veio esse 0 e 1? Veio lá de 1900 e lá vai bolinha, né? 1900 durante a Segunda Guerra, né? 40 e poucos, né? Quando se inventou o computador elétrico, como nós conhecemos, né? Esse primeiro computador ele se chamava ENIAC, né? E ele trabalhava com válvulas, né? Essas válvulas representavam os bits e essas válvulas eram ligadas e desligadas. A partir do momento que você tinha uma certa quantidade de válvulas ligadas e uma certa quantidade de válvulas desligadas, você obtinha um tipo de processamento. Com o passar dos anos, essas válvulas foram substituídas pelos transistores. Os transistores já são peças bem menores do que uma válvula, né? Uma válvula já é uma peça bem parecida com a lâmpada, né? Ela se queimava muito rapidamente, muito facilmente, né? Já um transistor não. Dentro, por exemplo, de um processador, como eu havia comentado anteriormente, você tem milhões ou até bilhões de transistores. É uma peça mínima, né? E esse transistor substituiu a válvula. E ele, também como a válvula, liga e desliga. Você tem, por exemplo, 8 combinações de transistores sendo ligada ou desligada, né? Isso gera o que a gente chama de byte. Ou seja, esses transistores que vão ligando e desligando geram o byte. Um transistor ligado, ele corresponde ao bit 1. Um transistor desligado, ele corresponde ao bit 0, né? Então, a partir do momento que você tem 8 combinações de transistores ligado e desligado, você tem o byte, tá ok? E aí você tem o caractere. O caractere pode ser considerado como unidade base da informática, né? A partir dele que você tem outros centenas ou milhares de caracteres, né? Por exemplo, 1000 caracteres ou 1000 bytes, aí você já tem o kbyte, o kilobyte, né? 1000 bytes, você já tem pelo menos 1 kbyte. Aqui arredondando, né? 1024 bytes, porque ele trabalha sempre nessa combinação binária.
partir do momento que você tem 1000 KB, você já tem o megabyte. Já é uma unidade de informação um pouco maior, um pouco mais pesada, digamos assim. 1000 megabytes, você já tem a